Olá, internautas da Jovem Pan Online, esta é a parte final da nossa conversa sobre surdez. Afinal, como você já sabe, você que acompanhou o nosso programa desde o início, você sabe que esta é a semana dedicada à prevenção à surdez aqui em nosso país. Quem está conversando conosco é o Dr. Arthur Castilho, ele que é médico, otorrinolaringologista do Hospital Bandeirantes e também médico do Hospital das Clínicas da Unicamp. Doutor, nessa parte final, eu queria que o senhor focasse mais a questão propriamente dita da surdez, né? O que leva uma pessoa a desenvolver uma doença como essa? Existem dois grupos, aqueles que perderam a audição no decorrer da vida, então a gente tem algumas causas, como trauma, né, traumas crânioencefálicos por moto, bicicleta, carro, você pode quebrar literalmente a cabeça e quebrar junto as cócleas, que são os órgãos da audição. Tem pacientes que tomam drogas ototóxicas, drogas tóxicas ao ouvido, tem antibióticos, tem uma série de substâncias que são tóxicas ao ouvido. E tem pacientes que têm doenças degenerativas da audição, como por exemplo a autoesclerose, que é uma doença que algumas pessoas têm que vai degenerar a audição no decorrer da vida. Esse é o grupo que a gente chama de pós-lingual, pacientes que escutavam e perderam a audição. E tem um grupo que a gente chama de pré-lingual, aqueles que nunca escutaram. Então a grande maioria desses pacientes que nasceram surdos, isso acontece porque eles têm alguma alteração genética que não permite com que eles escutem. Então existem mutações, que a primeira delas foi identificada em 95, quer dizer, relativamente recente, a identificação do primeiro gene relacionado com perda de audição. Tem pacientes que a mãe, por exemplo, teve rubéola na gestação, que além de outras malformações pode causar surdez. Mães que usaram substâncias tóxicas para audição durante a gestação e a criança nasce com surdez. Mães que, por exemplo, tiveram sífilis durante a gestação, que é uma doença sexualmente transmissível e isso leva também à perda de audição. E tem crianças pequenas que têm meningite, que ainda no Brasil é uma causa de perda de audição. Seja porque a própria bactéria da meningite pode lesar o ouvido, na parte interna, ou porque os antibióticos que a criança tomou para debelar a meningite podem também lesar a audição. Então dessas causas que eu falei, por exemplo, rubéola tem vacina, meningite tem vacina e sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Então todas têm prevenção. As que não têm são as causas genéticas que você consegue só detectar que a criança tem perda de audição e com algum esforço mais você consegue detectar até qual é o gene. Lá na Unicamp nós temos um centro, que é o Centro de Biologia Molecular e Genética Humana, da professora Edith Sartorato, que é uma pesquisadora bastante conhecida internacionalmente, dedicado a diagnóstico genético de perda de audição. Agora, essa doença pode ser hereditária também? Existem alterações genéticas hereditárias, e existem alterações genéticas que não são hereditárias, que são mutações que só você tem no seu gene. Mas grande parte delas são herdadas por cromossomos que vêm do pai e da mãe. O doutor disse que agora já é estabelecido em lei, né, federal, que todo hospital é obrigado a fazer o teste da orelhinha logo após o nascimento do bebê, né? Esse teste ele é capaz de dar esse diagnóstico definitivo a respeito da surdez ou não da criança logo após o nascimento? Não. Esse teste é um teste de triagem. Ele é um teste feito para ser simples, rápido e não invasivo. E ele é simples, rápido e não invasivo. Ele não machuca a criança, ele não leva nenhum risco para a criança. O que ele faz é triar, ou seja, crianças que não passam nesse teste, elas precisam fazer outros exames para ver se realmente elas têm perda de audição. Crianças que passam nesse teste têm audição normal. Então as crianças que não passam, elas têm que depois ser submetidas a um outro teste mais sofisticado, que chama potencial evocado auditivo de tronco cefálico, um nome grande. E eventualmente outros testes mais específicos de teste com prótese auditiva, para ver se a criança está escutando ou não. Existem condicionamentos que são feitos no bebê para ver se ele responde a estímulos sonoros. Mas ele é um teste muito importante. Se ele for estabelecido realmente, de fato, como obrigatoriedade em todo o território nacional, nós vamos ter a oportunidade de detectar toda a população surda muito precoce e, eventualmente, fazer a intervenção com implante coclear. Em casa, doutor, para quem tem um bebezinho de poucos meses em casa, como é que a gente poderia, entre aspas, né, testar para ver se o bebê ouve bem? Olha, talvez a melhor informação seja a percepção da mãe. Normalmente, a mãe começa a perceber que a criança não escuta bastante cedo. Muitas vezes ela nega isso, ela não quer que isso esteja acontecendo. Mas é comum crianças que não foram submetidas a esse teste na maternidade, né, suponha que nasceu numa maternidade que não tinha esse teste, é comum a mãe começar a perceber que quando bate uma porta, a criança não olha, passa o caminhão na rua, a criança não acorda, então a estímulos mais intensos ela não reage. Lógico que isso é pouco, né? Quando às vezes a pessoa começa também a perceber isso, já é um pouco para frente, é um pouco tarde, a partir de um ano e meio, quando a criança deveria estar começando a falar com 2 anos, começa a perceber que isso está atrasado. Esse já é um ponto um pouco tarde para começar
a intervenção, a perceber que o problema está lá. O ideal é que se os pais começarem a ter qualquer desconfiança que a audição do filho não é boa, que submeta a criança a esses testes. Procura um médico otorrinolaringologista, faça o teste de dimensões otoacústicas, o potencial evocado do tronco cefálico, para detectar com objetividade se essa criança escuta ou não. Mas normalmente você poderia dizer que a sons muito intensos, uma criança que não reage, talvez alguma coisa esteja acontecendo de errado. Doutor, já que estamos falando de crianças, nós fomos às ruas e colhemos algumas perguntas dos nossos, das pessoas que passam aqui pela Avenida Paulista, que tem alguma dúvida a respeito do nosso tema. Uma das perguntas, que é justamente essa que nós vamos apresentar para vocês agora, trata justamente das crianças. Vamos acompanhar. Eu gostaria de saber, assim, quando que a gente consegue identificar com uma criança, por exemplo, ela tem um problema auditivo? Basicamente seria na maternidade, né? Isso seria o ideal, você fazer o teste de dimensões otoacústicas da maternidade. Agora, se for um período um pouco mais tarde, uma criança já em idade escolar, você pode fazer esses testes e tem outros testes que podem ser feitos, como a audiometria, que é um teste padrão para detectar a perda de audição. Só que você não consegue fazer isso em criança muito pequena. O bebê não responde a esse estímulo que depende de uma ação voluntária. Então, em crianças muito pequenas, teste de dimensões otoacústicas ou da orelhinha, em pessoas maiores, a audiometria. Doutor, é importante também, dentro dessa questão da surdez, saber como se prevenir, né? Saber como tratar bem a nossa audição. Nós escolhemos uma outra pergunta nas ruas aqui da cidade de São Paulo, que trata justamente disso. Vamos acompanhar. Qual seria assim, a média de decibéis que a gente deve ficar exposto assim, diariamente? Olha, existe uma tabela que relaciona a intensidade sonora e o tempo de exposição, né? Que sempre é um binômio. A 85 decibéis a gente pode ficar exposto até aproximadamente 8 horas por dia sem lesão da audição. A cada 5 decibéis de incremento, o tempo cai pela metade. Então 90 são 4 horas, 95, 2, né? E assim vai. Então você vê que pequenos incrementos na intensidade sonora faz com que o tempo que você pode ficar exposto caia bastante. Exposto sem lesar a audição. Então você pega aí adolescentes que escutam iPod a 100, 105 decibéis, que é mais ou menos o que você capta na ponta do headphone com um decibelímetro, que é o aparelho que mede, elas deveriam ficar expostas menos de 1 hora. E normalmente elas ficam expostas bem mais que esse tempo, né? Então hoje a nossa grande preocupação é com a exposição sonora a sons que dão prazer, porque na fábrica existe a CIPA lá, existe programa de proteção, todo mundo usa protetor auricular e ninguém se expõe àquele som, porque aquele som é ruim. Ninguém quer ficar escutando uma máquina injetora de plástico fazendo barulho. Diferente do iPod, que chega talvez na mesma intensidade ou até mais, só que o som dá prazer, a pessoa não quer tirar o headphone. Você tem uma bateria que dura 12 horas e um monte de música diferente para trocar. Então a grande preocupação hoje é com esses tocadores de MP3, que vão com certeza lesar a audição de quem não toma cuidado. Doutor, esse patamar de 85 decibéis seria o equivalente ao quê, doutor? Olha, 85 decibéis é mais ou menos o som de uma rua movimentada. Não você lá no meio do cruzamento. É muito complicado falar que som seria esse, por quê? Porque a intensidade em decibéis, ela depende da distância que você está da fonte sonora. A fórmula que calcula depende da distância. Então uma coisa é você estar na calçada, na Avenida Paulista, uma coisa é você estar no meio das duas pistas, como fica o fiscal da CET, por exemplo. Onde eu estou está numa intensidade, onde ele está em outra. Então é difícil, né, você medir isso. Mas é mais ou menos uma rua movimentada. Você pode ver que todo mundo da CT usa protetor auricular. O ideal é que em casa ou no trabalho a gente sempre tem essa preocupação de estar atento se realmente o volume do computador, o volume da televisão está alto ou não. Sim. É que você acaba não ouvindo televisão tão alto, né, tão intenso. O problema grande é quando você coloca o bendito headphone, né? O som vai lá em cima. Doutor, nós estamos encerrando o nosso programa. Para quem tiver algum tipo de pergunta, algum tipo de dúvida que queira encaminhar para o senhor, qual seria o site que o senhor está indicando? É o do Hospital Bandeirantes, que é www.hospitalbandeirantes.com.br. Nós conversamos aqui na Jovem Pan Online com o Dr. Arthur Castilho, ele que é médico otorrinolaringologista do Hospital Bandeirantes, aqui de São Paulo, e também é médico do Hospital das Clínicas da Unicamp. Dr. Arthur, muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos e uma boa tarde para o senhor. Obrigado, boa tarde para vocês. A você da Jovem Pan Online, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Fique conosco e acompanhe toda a programação da Jovem Pan Online. Jovem Pan Online, Pan Rádio, com imagem online.